Bem-vindo ao Mel Lindo Céu. Muito obrigada. No final do vídeo, o Padre Fábio pede ao Todo-Poderoso que abençoe cada um de vocês. Amém. Deus é bom o tempo todo. Fiquem com Deus. Boa noite, meu povo. Eu não posso pensar, por exemplo, no conceito de família sem, naturalmente, pensar no conceito de respeito. Respeito à particularidade, inclusive. Eu sei que na nossa cabeça, muitas vezes culturalmente, por uma forma simplista de compreender o conceito de família, a gente conciliou, por exemplo, família com autoritarismo. Quantos pais compreenderam a autoridade como uma forma unilateral de relação? Então, não posso pensar que é família se lá existe autoritarismo. Mas também não posso pensar que exista família se lá existe a permissividade, se lá não existe autoridade. Colocar filhos no mundo é muito difícil, porque você vai ter sempre aquela tentação de impor aos filhos aquilo que você acha que é o mais certo, aquilo que você acha que é o correto. E veja bem, você tem todo o direito de fazer isso enquanto o seu filho não tiver condições de escolher. Aliás, faz parte da autoridade, do amor, você decidir pelo outro quando ele não é capaz de decidir. Seria uma desproteção você deixar que uma criança escolha quando ela não está madura para escolher. Seria uma irresponsabilidade de sua parte permitir que seu filho escolha quando ele ainda não está maduro para escolher. Mas também transforma-se numa irresponsabilidade quando você quer decidir pelo seu filho, sendo que ele já é maduro para decidir por ele mesmo. O autoritarismo vem aí, quando a gente não percebe que o tempo passou, que os nossos filhos amadureceram e que a gente continua impondo a eles a mesma forma de viver de quando eles não tinham condições de decidir. Eu sei que é difícil, não estou dizendo que é fácil. E nem estou aqui ditando regras para ninguém. Nós estamos refletindo a partir do que a gente considera o mais justo. Que é quando você identifica que na relação com seus filhos, chega um momento em que você inverte um pouco a ordem do jogo. O Padre Zezinho tinha uma reflexão linda, eu era seminarista ainda. Ele dizia que na família, o mais justo no início da criação, quando os nossos filhos são pequenos, é que os pais sempre vençam de 10-0. Porque uma criança não tem condições de decidir nada, porque ela não tem nem maturidade para entender o que é o melhor e o ruim para ela. Então o pai vai decidir sempre. Mas depois de um determinado momento, esse jogo começa, perde de 8-2. Ele brincava durante a reflexão dele. Até o momento que você começa a perder de 6-4, pais começam a ter 6 no placar, filhos ganham 4. Até o momento que começa a inverter. E os filhos começam a ganhar de nós. Por quê? Porque eles já estão maduros. E seria uma demonstração de não amor não permitir a maturidade. Sim, às vezes nós queremos ser famílias em contextos autoritários. Não existe familiaridade no autoritarismo. Autoritarismo é quando uma parte nunca tem o direito de dizer. É quando a parte que diz ter autoridade decide sozinha e nunca abre para ouvir aquela outra. Tudo em nome do amor, é claro. A gente fica sempre justificado. Eu sei o que é melhor para o meu filho. Cuidado. Cuidado. Ser família consiste em você ter a sensibilidade, a humildade de concluir que chegou o tempo do filho decidir. Chegou o tempo do filho manifestar a sua idiosincrasia. Essa palavra é difícil até de falar, né? O que é idiosincrasia? Aquilo que é próprio de cada um de nós. Você tem a sua idiosincrasia, eu tenho a minha. Um filho, digamos que eu tivesse colocado um filho no mundo. Aquele filho, por mais que ele seja meu filho, ele é totalmente outra pessoa. Eu sei que é difícil na cabeça de quem ama, na cabeça de quem quer cuidar,
ou na cabeça de quem acha que é dono daquela criatura. Essa é uma dificuldade que você vive como mãe, essa é uma dificuldade que você vive como pai. Entender que seu filho é uma outra pessoa. Justamente o totalmente outro. A alteridade para Levinas é sempre um mistério que nós nunca podemos abarcar. A alteridade do outro, a minha alteridade. Eu sou um outro para o outro. E sou um totalmente outro, às vezes inacessível, por causa do mistério que me envolve. Então a única maneira de conviver com a alteridade é a partir do princípio do respeito, do amor, da empatia, da solidariedade. Então o meu filho, por mais que ele tenha saído das minhas entranhas, ele é outro. Ele não é uma extensão minha. Há pais que compreendem os filhos como um acelerador de carro. Ah, eu não consegui, mas ele vai me fazer chegar longe. Não. E ele tem todo o direito de não corresponder em nada às suas expectativas. Eu sei que é uma frustração. Mas não é um problema do filho, é um problema do pai, um problema da mãe. Muitas vezes nós exercemos o nosso autoritarismo porque a gente não admite a possibilidade de que nossos filhos não vão corresponder àquilo que nós esperávamos deles. O filho não tem a obrigação de corresponder a absolutamente nada do que os pais esperam. Volto a dizer, o tempo de interferir é o tempo da formação. O tempo de decidir pelo filho, pela filha, é o tempo em que eles desfrutam de uma incapacidade de decidir. Então, pais e mães vão ter o direito de decidir pelos filhos até o momento em que eles não têm a autonomia. Ai, mas eu esperava tanto que ele... Ai, minha querida, meu querido. Quem mandou você esperar? A frustração é sua. Eu canso de dizer isso. E é uma regra difícil para mim também. Não estou dizendo que é fácil. E você pode até dizer, padre, você não tem filho, é fácil falar isso. Por isso mesmo. Se eu tivesse filho, eu estaria sofrendo do mesmo jeito que você, porque eu tendo a impor o que eu espero. Essa é uma condição humana. Eu não estou falando a partir de um pedestal, como se eu dissesse, olha, eu não tenho esse problema é só seu. Não é meu também. A minha humanidade é ferida igual a sua. Eu também tenho a tentação de esperar dos outros. E sei que muitas vezes espero e me decepciono e me frustro e levo um tempo para me recuperar das frustrações. Só que eu tenho maturidade e quero amadurecer cada vez mais de compreender de que o outro não tem obrigação de corresponder ao que eu esperava. E sei que quando se trata de um filho, uma filha, é mais difícil ainda. E o conceito de família não se aplica. A gente, digamos assim, a gente é menos família onde o autoritarismo prevalece. O conceito de familiaridade não combina com o autoritarismo. Eu acho bonito porque nesse texto do Evangelho de hoje, em que a família, a Sagrada Família de Jesus é apresentada, é justamente para dizer, olha, Jesus foi amparado humanamente. Às vezes nós temos a tentação de pensar que ele já nasceu consciente de que ele era Deus. Não. A consciência dele foi evoluindo para saber quem ele era. E ele precisou de bons seres humanos ao redor dele, para que ele não se perdesse dele mesmo. Ele não teve pai nem mãe autoritários, mas ele teve pai e mãe que exerceram autoridade até na hora certa. Tanto é que há um momento em que Jesus está lá aparentemente perdido, em que ele já estava se ocupando da sua missão. Aí já foi o primeiro sinal de que Maria não poderia prender aquele menino. E ela poderia ter prendido. Humanamente, ela poderia não ter entendido. Filho meu não vai ficar por aí. Não. Em nenhum momento ela pensou assim.
Ela tinha consciência de que ela estava educando Jesus para a sua missão salvífica. O papel de José, José não viveu muito tempo, os registros dele são poucos, mas tudo indica que ele morreu quando Maria teve Jesus. José já era um homem de idade um pouco mais avançada, mas a presença de José na vida de Jesus, ensinando também os caminhos da liberdade interior, ensinando a ele um ofício. Jesus era carpinteiro, aprendeu um ofício. Mas essa autonomia de Jesus vai chegar ao ponto de ele ser procurado. Olha, a sua mãe está ali fora te chamando. Ele fala, minha mãe? Olha, ele amplia o conceito. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Foi Maria mesmo que preparou Jesus para depois dizer isso a ela. Porque Maria educou para a liberdade. Nós não podemos fugir dessa máxima. Nós precisamos nos educar para que nós tenhamos condições de educar os nossos filhos para a liberdade. Você vai dar o seu palpite até o momento em que você não estiver ferindo a idiosincrasia daquele menino. Não adianta que você queira que ele seja um médico como você é, um advogado como você é. Se aquele menino não tiver na alma essa aptidão, seria uma crueldade da sua parte impor isso. Você fere o conceito de família, que é justamente educar para a liberdade. Não existe conceito de família no autoritarismo. Não existe conceito de família na permissividade. Meus filhos fazem o que querem. Nada pode desproteger mais uma criança do que quando ela é entregue à necessidade de decidir por si mesma, quando ela ainda não tem maturidade para isso. Nada pode estragar mais uma pessoa do que quando nós colocamos uma criança que não tem ainda maturidade para decidir questões importantes. Ou então aquela coisa, eu sou amiga dos meus filhos. Eu sou amigo dos meus filhos. Cuidado! Nas primeiras fases da vida, os teus filhos não precisam de pais amiguinhos, de mães amiguinhas deles. Eles precisam de mãe, eles precisam de pai, presença forte, autoridade, referência. Aliás, tem ficado na moda isso, né? Amiguinha da filha. Tem uma vida quase igual, vão juntas para a balada. Vão isso, aquilo. Cuidado. Cuidado. Você pode estar causando uma ausência incurável. Uma ausência incurável na vida dos seus filhos. Referência de pai e referência de mãe, todos nós precisamos ter. Se não tem os dois, que tenha de um deles. Ou se não tem os dois fisicamente, você vai poder ter através de um avô, de uma avó. É mais difícil isso, porque a relação de avô e neto é muito mais livre. É um pecado a gente obrigar avós a criarem netos. É muito difícil essa missão. Porque já é uma outra escala do amor. Pode observar, você, na relação com seu avô, com sua avó, você podia muito mais do que quando você estava com seus pais. Então, por isso que filhos que ficam sob o cuidado dos avós enfrentam mais dificuldades na maturidade. Porque avós são mais permissivos. Então, noutra fase da vida, cuidado. Se você, por motivos de trabalho, precisa deixar seu filho com sua mãe, com sua sogra, cuidado. Quando estiver na posse dessa maternidade, no exercício desse papel, cumpra bem a sua autoridade de mãe. Porque esse é um ponto frágil das nossas casas. Nós somos muito pouco moldados para as disciplinas. A disciplina é um problema do brasileiro. É cultural, gente.
E às vezes a gente precisa lutar contra um monstro. Ele não está habituado a ser disciplinado. Então hoje a gente vê muita permissividade, porque os pais também não estão disciplinados. Às vezes você precisa disciplinar o seu filho no uso desse aparelho. Seu filho está viciado nesse aparelho. Seu filho não lê um livro. Vou aqui com a minha estante ali. Seu filho quase que não tem vida social. Ele é capaz de passar um dia inteiro com esse aparelho nas mãos. Como é que você vai fazer a crítica se você está tendo um comportamento parecido? É difícil. Nós queremos falar de disciplina, mas nós não temos disciplina. Por isso que as nossas relações dentro de casa hoje estão tão permissivas. Nós estamos tendo dificuldade de exigir disciplina dos nossos filhos para isso, para aquilo, porque nós também estamos indisciplinados. Então a gente se sente meio desconfortável, né? Vai dizer ao filho que não fume, mas você fuma toda hora. Vai dizer ao filho que não beba, mas você bebe toda hora e vive tendo problemas com o álcool. Então, muitas vezes, a nossa dificuldade está porque nós não queremos mudar as nossas regras. A gente quer ser pai e mãe continuando vivendo exatamente como a gente vivia antes de ter essa responsabilidade. Minha gente, isso é um crime. Um crime que você comete contra a humanidade. A partir do momento que você traz um filho ao mundo, sua vida muda. Então, e antes a gente julgava essa responsabilidade toda na mulher, né? A vida da mãe é que vai mudar. Cuidado! É a vida de pai e é a vida de mãe. Trouxemos um filho ao mundo, não éramos obrigados a fazer isso. Ninguém está empurrando maternidade nem paternidade. Uma sugestão do Criador. Crescer e se multiplicar. Mas não precisa ser tanto assim também não. Está multiplicando demais. Mas às vezes, nós trazemos os filhos ao mundo, mas não queremos alterar um só centímetro do nosso jeito de viver. Este conceito de família existe em renúncia. Ninguém será um bom pai se não fizer renúncias. Não será uma boa mãe se não fizer renúncias. O fato desse menino ter saído de você não é garantia de que ele será seu filho a vida inteira. Paternidade prescreve. Maternidade prescreve. Fraternidade prescreve. Deixa ele cultivar para ver. Derrame o Deus Todo-Poderoso sobre nós a sua bênção e conceda-nos a graça de viver essa verdade, este esclarecimento, para que Ele, a partir dele, nós tenhamos acesso ao grande amor que nos habita e que nos move. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.